Fala pessoal, eu sou Ronaldo Aoki, bem-vindos a mais um episódio do Bizu. Bizu que é um quadro exclusivo da BJJ Flix. Antes de começar o nosso episódio, lembra você que curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no canal ativando o sininho, porque toda semana você vai ser avisado quando a gente lançar uma nova dica sobre a arte suave. No episódio de hoje eu vou falar sobre 3 coisas que você não deve fazer na sua aula de jiu-jitsu. A dica número 1 é: evite o se. A primeira dica vai ser quando o seu professor estiver passando uma posição. É muito comum de fazer aquela rodinha, prestar atenção na explicação do professor, o professor vai começar a falar, a explicar o que ele vai mostrar. E ele vai começar a mostrar depois a execução, a explicar todos os detalhes. E aí às vezes tem um aluno que ele, ao invés de ele tirar dúvidas sobre aquela posição, ele pergunta sobre outra posição. Então, por exemplo, o professor está passando ali uma passagem de guarda específica, que toda posição de jiu-jitsu que a gente ensina, ela é específica dentro de uma situação, porque existe o se, e o se exige uma outra resposta. Então, o aluno, às vezes, ele está prestando atenção naquele tipo de passagem de guarda. Por exemplo, vamos supor que o professor esteja passando uma passagem de meia guarda, furando o joelho, esgrimando, enfim. E aí, um colega, que não seja você, um colega na turma fala assim: professor, mas aí, se a pessoa fizer tal coisa... Não faça isso. Não faça isso porque o seu professor está explicando uma posição dentro de uma situação específica. Ele, por enquanto, não está falando de outras situações. Então imagina que cada aluno desse pergunte um se. Vai ser infinito, a aula não vai acabar. O professor vai ficar respondendo todos os se's e não vai passar para frente. Então, como aluno, não faça isso. O professor ele planejou a aula. Ele está pensando naquela posição e talvez o seu se apareça logo em seguida. Talvez o seu professor já tenha planejado esse se para mostrar em seguida, só que você não deu tempo. E isso atrapalha quem está vendo o treino. Então, se o seu professor está passando uma passagem de guarda, furando o joelho, esgrimando, colocando o peso, enfim, não interceda, certo? Não interceda na posição. Deixa o professor terminar a explicação. Depois que ele terminar a explicação, vá treinar com o seu colega, faça tudo o que tem que fazer. Respeite o planejamento de aula do seu professor e aí, se você quiser, você pode perguntar isso depois da aula, por exemplo, caso ele não fale sobre isso. Então, a dica número 1 é: não interceda o seu professor na hora da explicação para perguntar sobre outra posição, ok? Dica número 2, não tente ser o segundo professor na sua aula de jiu-jitsu. Quando você estiver executando a sua técnica que o professor acabou de passar. Então, voltamos ao exemplo da meia guarda, passagem furando o joelho. E aí o professor está lá olhando todas as duplas fazendo a posição, e aí você, quando ele olha para o lado, não você, né? Espero que não seja você. Olha para o lado, tem um colega fazendo outra posição. Então o que acontece, pessoal? Isso não é legal. Primeiro que é uma falta de respeito com o seu professor. O seu professor acabou de ensinar uma posição e você está vendo outra posição. E por muitas vezes você está ensinando o seu colega essa outra posição, ou o colega está ensinando a você. Ou seja, você não está seguindo o treino que o seu professor planejou tanto. Tá todo mundo fazendo, o professor explicou, os seus colegas todos executando aquela posição e tem um colega lá falando sobre outra técnica. Não faça isso. Não faça isso porque você está desrespeitando seu professor e está atrapalhando o treino da sua dupla. Por quê? Porque você não é o professor é uma outra pessoa. E aí o colega, ao invés de fazer a posição que acabou de ver, o professor passou um tempão explicando. O colega vai fazer. E na hora que ele vai fazer uma posição que ele não sabe ainda, ele está aprendendo, você fala sobre outra posição. Ou seja, ele nem vai aprender a posição que o seu professor passou e nem vai aprender a sua posição, a posição que você está querendo ensinar. Então, não faça isso. Simplesmente execute a posição que o professor está passando da forma como ele falou. Porque a gente sabe que existem diversas formas de executar várias posições. Mas você está ali para aprender a forma como o professor está passando naquele momento. Se você sabe um outro tipo de execução, legal. É um outro tipo, você tem uma coisa a mais para você fazer dentro do seu jogo. É legal, mas não tente fazer com que a sua forma de execução seja melhor ou pior. A sua execução é a sua execução, do seu professor é do seu professor. Então agregue isso, mas não atrapalhe o treino do seu colega. Dica número 3, não seja um atrapalhante, seja um ajudante. Pessoal, é muito comum no treino de jiu-jitsu também se ver isso. Um aluno treinando a posição com outro aluno. Só que um desses alunos, ele, ao invés de ajudar a execução, ao invés de ajudar o colega a aprender a posição, ele atrapalha. Ele é o atrapalhante.
O que é o atrapalhante? O atrapalhante é aquele colega que acabou de ver a posição e aí o colega vai fazer uma raspagem, por exemplo, e ele fica endurecendo. Ele endurece para não cair. E aí o colega, coitado, que acabou de ver a posição, ainda está aprendendo como se faz, não consegue. Porque na cabeça do atrapalhante, como funciona a cabeça do atrapalhante? O atrapalhante acha que aquilo ali é bom. Ele acha o seguinte: não, eu vou fazer como se fosse de verdade, eu não vou deixar ele me raspar para eu ver se a posição funciona. Pessoal, nenhuma posição do jiu-jitsu vai funcionar dessa forma. Se você já sabe o que o colega quer fazer e você fica endurecendo para não ir. Por exemplo, todo mundo sabe como funciona a chave de braço. Se eu fechar a guarda em você e você já sabe que eu vou fazer uma chave de braço, vai proteger o braço, eu não vou conseguir aplicar a chave de braço. Então as posições de jiu-jitsu, elas entram em momentos diferentes. Então, o atrapalhante é aquele cara que, além de ele não aprender, ele também não deixa o colega aprender. Porque no final de tudo, imagina no final do treino, ele passou, sei lá, meia hora treinando essa posição e atrapalhando. O colega não treinou e ele não treinou. Então na hora da luta, o colega, como não chegou a fazer nenhuma vez, o corpo dele nem entendeu a posição e ele não vai fazer nunca. Ou seja, vai ser uma posição perdida no jogo dele. Vai ser uma aula perdida também. Então, não seja o atrapalhante da sua turma. Não atrapalhe o treino do seu colega. A primeira fase de aprendizado de qualquer posição é deixar o colega fazer como se fosse uma coreografia. Colega, como é que eu tenho que botar o pé? Olha, você tem que botar o pé assim. Aí o atrapalhante pensa: não, mas na luta eu não vou botar o pé aí. Na luta eu não vou fazer tal postura. Eu não vou deixar, porque senão você vai pegar meu pé. E não funciona assim, pessoal. Porque as coisas na luta acontecem sem você perceber. Às vezes o colega tentou raspar você para um lado e você teve que colocar a mão ali. E ele induz você a colocar a mão para poder executar a técnica. Então, aquilo que foi criado, aquela posição específica, aquela passagem, aquela raspagem, aquela finalização, ela foi criada dentro de uma situação muito específica. É quando você coloca o braço aqui, é quando você coloca o pé aqui. Se você não colocar, vai ser uma outra posição. Entenda que toda técnica de jiu-jitsu passada pelo seu professor, ela dentro de uma situação específica. Ou para você criar uma situação específica. Então, o atrapalhante, ele endurece na hora da execução, na hora da coreografia, na hora que era para ele ficar na postura correta para ajudar o colega a entender a posição. Ele não deixa o colega fazer a posição até o final. Então, dica número 3, não seja um atrapalhante, seja um ajudante do seu parceiro de treino. Então, se você tem um colega de treino que já cometeu algum desses 3 erros, manda esse vídeo para ele entender como pode ajudar você e todos os colegas e o seu professor a ter uma aula melhor e aprender ainda mais jiu-jitsu. E não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo, porque próxima semana vai ter uma dica bem legal também sobre arte suave. Até lá!